Deus, querido Pai, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi, falando sobre arrependimento. Vamos lá. Uma boa noite para todos nós. Tenhamos uma ótima noite de estudos nesse tema aí, que é bastante importante, como todos, né? A gente vem falar, é muito importante, todos eles são. E nós sabemos que nós vivemos aqui num mundo de provação e expiação, então somos espíritos inferiores. Aí, nosso conhecimento é muito pequeno, os nossos interesses são muito grandes, e não podemos esquecer que, como espíritos inferiores, num plano desse aí, a reencarnação, ela objetiva o resgate de dívida passada, dívidas, né? Vamos botar isso aí no plural, através das expiações e provações, que também toda expiação é uma provação, mas nem toda provação é uma expiação. Às vezes o espírito está passando por algumas coisas que não é um resgate de dívidas passadas, mas é apenas uma prova para ele provar para ele mesmo que ele já está melhor, que ele já pode, né, passar por determinadas situações com muita compreensão, com muita resiliência. Então, são provas apenas. Mas, na maioria das vezes, nós estamos aqui mais espiando do que apenas provando, né? E claro que aí, como nessa situação, o nosso aprendizado vai aí, né, por tentativa e erro, a gente faz muita coisa da qual a gente se arrepende. E é natural que isso aconteça. Às vezes as pessoas falam assim, mas se eu pudesse voltar atrás, eu não me arrependi de nada, eu não tenho nenhum arrependimento das coisas que fiz. É comum a gente até ouvir, eu tenho arrependimento daquelas que não fiz. Eu não sei o que a pessoa tem em mente quando ela fala isso, né? Tem arrependimento daquela que não fez. Porque mesmo que ela pudesse considerar uma boa atitude, às vezes não seria para ela, né? Então, arrependimento é algo que é bastante comum na nossa vida, no nosso dia a dia. O tempo todo a gente se arrepende de alguma coisa durante o dia, né? Nem que seja um casaco que a gente pega errado, ou é quente demais, ou não é. Estou arrependido, devia ter ficado com aquele que experimentei primeiro. São bobagenzinhas, são coisinhas simples. Mas hoje a gente vai falar aqui dos grandes arrependimentos na nossa vida. Aqueles que a gente sente por reconhecer um erro. Então vamos acompanhar primeiro, que eu gosto muito, né, o que é isso aí. Né, o que é um arrependimento e o que lá no início, na sua criação, na etimologia dessa palavra, ele significa. Porque, como eu tenho falado aqui, a palavra, ao longo do tempo, ela vai perdendo muito do seu significado. Ela vai se esvaziando, como diz Platão, que uma das coisas mais temíveis é o esvaziamento do conhecimento. E como o conhecimento se dá através da língua, né, do idioma, das experiências, então, à medida que as palavras vão perdendo o seu significado, vão perdendo o seu sentido, vão ganhando outros que não têm nem nada a ver com aquilo ali, a gente vai se tornando mais pobre nessa área aí da intelectualidade. Então, vamos acompanhar. Arrependimento é uma insatisfação causada por violação de lei ou de conduta moral e que resulta na livre aceitação do castigo. Olha só, livre aceitação do castigo.
e na disposição de evitar futuras violações. Então, como a gente pode ver, não é um simples arrependimentozinho, ou nem é um remorso, porque isso a gente vai ver aí, ele é menor que o arrependimento, né? Essa é a definição da ética e se refere mais particularmente à lei e à moral humanas. Então, para que haja arrependimento, a gente tem que realmente se sentir assim, ó, insatisfação causada por violação da lei e da conduta moral. Então, a gente tem que reconhecer esse desvio aí, para que a gente, então, possa se arrepender daquilo que fez. Porque quando a gente não acha que erra, não tem arrependimento, né? Então, a gente não reconheceu o erro, não tem arrependimento nenhum. Arrependimento, nas Escrituras, vem da palavra hebraica, porque tem várias vezes essa palavra aparece, né, nas Escrituras. Vem da palavra hebraica nashum, que quer dizer entristecer-se. E do termo shab, que quer dizer voltar-se e mudar de rumo, direção. Então, isso só acontece quando realmente a gente reconhece que aquilo ali não está certo, que não deve continuar, né? Já a palavra grega para esse vocábulo é matenoeu. Matenoeu, mudança de pensamento. Então, quando a gente vê que a gente está com o coração doído por alguma coisa que fez, reconhece uma transgressão à lei, à ética e à moral, a gente começa a se sentir muito mal. E com isso a gente quer mudar de mentalidade, mudar de pensamento, para que a gente possa não errar, pelo menos naquela situação, novamente. Então, podemos definir arrependimento como a consciência de que fizemos algo errado, de que prejudicamos alguém ou a nós mesmos. Do grego metanoia, meta, mudança, noia e mente, arrependimento quer dizer mudança de mentalidade. Na origem da palavra, arrependimento quer dizer mudança de atitude, ou seja, atitude contrária ou oposta àquela tomada anteriormente. Então a gente vê que já essa palavra ela já perdeu um pouquinho do seu significado quando a gente até reconhece o erro, mas não tem intenção de mudar de atitude. O mais triste é isso. Então, ela já perdeu um pouco do seu significado, porque ela significa essa mudança. Ah, eu me arrependi de ter feito isso, amanhã está fazendo de novo. Isso não é um arrependimento. Arrependimento é muito mais do que isso, porque o arrependimento faz sofrer de uma tal maneira que a pessoa quer mudar, sim. Porque ela sabe o tamanho dessa dor. Então, é algo muito maior do que a gente possa imaginar. A gente banalizou essa palavra. Ah, estou arrependido. Vamos ver se está mesmo, porque a sua conduta é que vai dizer se você está realmente arrependido. Então, a nós como muitas outras palavras, né, nós acabamos por deturpar aí o verdadeiro significado dessa palavra. Diferentemente do remorso, o que a gente sente na maioria das vezes é remorso, mas isso passa. Diferentemente do remorso, em que a pessoa que o sofre não se sensibilizou verdadeiramente do mal que possa haver causado a outros, e que pensando apenas no próprio bem, é capaz até de infligir a si mesmo algum tipo de castigo apenas para tentar se esquivar de sofrer uma punição ainda mais severa por causa do erro que cometeu. Punição que pode ou não vir a penar. Porque é só um remorsozinho. Não vai muito além disso aí. Aqui, ó.
a pessoa que o sofre não se sensibilizou verdadeiramente do mal que possa ter causado a outros. E que, pensando apenas no próprio bem, é capaz de até de infligir a si mesmo algum tipo de castigo, de punição. Só mesmo para tentar se esquivar de sofrer uma punição ainda mais severa por causa do erro que cometeu. Então a pessoa faz faz uma médiazinha, faz uma encenaçãozinha. Mas, na verdade, isso aí passa, mas passa rápido, porque não é interesse da pessoa fazer nada diferente do que ela vem fazendo. O arrependido, verdadeiramente, percebe e se sensibiliza das consequências ruins que seus atos causaram para outras pessoas. Esse se arrepende de verdade. Ele percebe, ele fica sensibilizado com o que ele causou. E aí ele procura, de alguma forma, não apagar a coisa, porque não tem condição, né? Mas ele pode pedir perdão, ele vai conversar com a pessoa, às vezes é bem recebido, às vezes não. Mas o principal aí, que ele não faz, ele não consegue fazer, é perdoar a si mesmo. Porque o arrependido, verdadeiramente, ele não se perdoa. Por mais que ele chegue para aquela pessoa e fale: fulano, me desculpa, eu não estava bem, eu não devia ter feito isso, eu não estou sofrendo pelo que eu te causei, e a outra pessoa o absolva, que pode acontecer, da outra pessoa compreender a situação e absolver essa outra que está em agonia. E falar para ele isso: olha, nem lembrava mais disso e tal. Mas ele não se perdoa e aquilo vai continuar perturbando, principalmente se ele não puder consertar o erro. Se ele puder, ainda ameniza um pouquinho, mas se ele não puder, aquilo vai acompanhando ele por todo o tempo. E ele não consegue nem dormir direito se for um arrependimento verdadeiro. E a gente vem para a Terra, um espírito em provação, expiação, como qualquer outro espírito, reencarna para evoluir. Esse é o objetivo maior, né, das reencarnações, é a evolução da alma. E ela se junta nos mundos materiais, normalmente ela estabelece grupos, né, faz escolhas antes de reencarnar para vir nesta ou naquela família, para desenvolver esta ou aquela atividade profissional, e assim ela vai automaticamente formar grupos aqui no mundo, né? Aqui no mundo onde ela estiver encarnada. Só que essas pessoas, essas almas encarnadas ali, não são almas desconhecidas dessa pessoa também. Né? São almas que já compartilharam outras experiências, que também desejaram continuar, né, juntos aí para uma evolução maior, resgatando alguns erros do passado. Então, é toda uma engrenagem. Na nossa família de sangue, né, na família consanguínea, nós temos ali encarnados nessa família, amigos e inimigos, afetos, desafetos, né, numa família grande aí que tenha 4, 5 filhos. Hoje a gente não vê muito mais essas famílias numerosas, né? Mas elas eram comuns antigamente, né? Eram comuns. E a gente vê a inimizade dentro do núcleo familiar, vê assim, muito amor, muita solidariedade, mas também vê muito problema. São irmãos que não conseguem conviver com determinados irmãos, até mesmo filhos com os pais. E isso aí, se a alma não tiver bastante atenção, não colocar aí na frente de tudo essa força, né, do sangue que os une aí, junto com o amor que isso vai gerar pela convivência ali, vai acontecer muita coisa que pode gerar arrependimentos muito grandes. Isso é muito comum. Aí faz a inimizade daqueles irmãos,
né? Às vezes, isso não é feito entre eles, mas para aquela família que se agrega, né? Aquela família que a gente chama, que vem se juntar à família consanguínea, que a gente brinca e chama de agregados, né? Os agregados que chegam. Então, é comum acontecer, muitas vezes, daquele que chega, né? Como genro, como nora, e fazer aí uma confusãozinha na família. Porque são espíritos que realmente estão ali para um reajuste. Não é nada na Terra acontece por acaso. Ninguém se une na Terra por acaso, ninguém está na família por acaso, ninguém vai desempenhar uma função profissional que vai desempenhar junto com outras almas encarnadas, nada por acaso, né? Sempre tem um objetivo a alcançar com tudo isso. Então, pode gerar, né, dentro dos conflitos familiares que acontecem, que quase toda casa tem. Eu digo quase que a gente não pode generalizar, né? Mas quase toda casa tem conflito familiar. Tem aquela hora, parece um tribunal, né? Eu me lembro uma vez que a gente recomendava fazer o estudo do Evangelho em casa. Ainda recomendamos, porque é muito bom, é muito importante. Aí, na hora, é uma leitura do Evangelho, de um capítulo do Evangelho, e se tiver criança, tem historinhas para criança também. Estuda o livro dos Espíritos. E ali cada um faz um comentário. Aí eu me lembro que uma vez a pessoa veio me contar, ela falou assim, olha, é bom por um lado, mas por outro lado, aquilo está parecendo um tribunal. Porque quando há um comentário ou outro, tem sempre falando, fulano, você não pode fazer isso, falar isso, porque você que faz isso. Aí começa a briga, começa aquela coisa. Agora, olha como que realmente, né, as pessoas, elas não pensam muito no que falam, né? Muitas vezes elas não colocam na boca as palavras que o pensamento está mandando, não. Então, aí é que gera o problema. E muitas vezes são reações e não ações. Isso tudo pode gerar problemas que vão trazer grandes arrependimentos. E depois que fala, né? Falou. Não tem como. Por mais que você queira, meu fulano, não foi isso que eu quis dizer. Disse alguma coisa que gerou um comentário, que gerou uma interpretação. E mesmo que não tenha sido realmente isso que a pessoa tenha querido dizer, mas foi isso que ela falou e isso que todo mundo entendeu. Aí começa o conflito. E aí o que gerar daquilo ali vai gerar, de repente, dores e sofrimentos ou outros problemas e vai cair em cima daquele que foi o gerador, né? Aquele que gerou tudo. E se ele for uma pessoa e reconhecer que ele errou, ele vai ter muito arrependimento e vai sofrer bastante com isso. Essa sensibilização à dor alheia leva o arrependido a uma tristeza verdadeira. É tristeza verdadeira, não é bobagem, não é aquele remorsinho que vai passar, não. Pelo dano sofrido pelos que prejudicou. Às vezes é uma palavrinha só que a pessoa fale. Pode prejudicar uma pessoa na encarnação inteira dela. A gente tem que ser muito, muito cuidadoso com as palavras. A palavra é a maior arma que a gente possui, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Nem todo mundo vai entender aquilo que está no seu coração, aquilo que você está pensando. É muito difícil isso acontecer, né? Então, uma tristeza verdadeira pelo dano sofrido pelos que prejudicou. E, como consequência, sempre faz o arrependido tomar uma firme decisão de não mais cometer o mesmo erro para não mais causar mal a outros. O arrependimento pode ser considerado como a dor sentida por causa da dor causada. E é grande, é pesada, né? A gente está acostumado a ver nas nossas atitudes mesmo, aqueles arrependimentozinhos bobinhos,
aquilo já nos incomoda terrivelmente. Imagina algo mais sério, né, que possa prejudicar uma pessoa, e essa pessoa, ao reconhecer isso, aquela que fez, como que fica, né, o seu coração? Muito dolorido mesmo. E não tem analgésico que passe, né? Implica em dor tão profunda quanto a natureza de nossas faltas e o grau de maturidade. Quanto maior é o problema, quanto maior foi a falta, maior será o arrependimento. E quanto maior for a maturidade dessa pessoa que provocou isso, mais ela vai sofrer. Porque mais ela está entendendo, ela vai entender, se ainda não estiver entendendo, a dor que ela causou. Então, se ela é um espírito que já compreende isso, a dor vai ser muito maior. Muito mesmo. Então, quando a gente fala isso, é porque nós recebemos pessoas que vêm com um total desespero nessas situações de conflitos familiares ou até mesmo de colegas, né, de pessoas que trabalham, profissionais. E também, o que é muito comum também, a gente vai ver aqui que é mais frequente do que durante a vida, é depois que a alma desencarna. É muito frequente, muito mais frequente o arrependimento, porque muitas vezes a atitude que a gente toma aqui no mundo, a gente não acha que está errado. A gente não vê que está errado isso. Na nossa compreensão, no nosso nível evolutivo, a gente acha que a gente está certo. Que não tem por que achar que aquela atitude foi errada. E põe a culpa no outro, porque o outro que é culpado por ter passado por aquela situação. Então ele fica, a consciência dele ali está tranquila, ele ainda não alcançou o nível de entendimento do que ele fez. Mas isso vai acontecer. Se não acontecer aqui, vai acontecer após a desencarnação. E aí a gente vê na mesa mediúnica aqueles espíritos que estão sendo socorridos falarem sobre isso. Sobre o arrependimento de terem feito aquilo que não deviam ter feito. E sabem, porque muitos vêm falando até que sabia que aquilo não era certo. Acabou fazendo. E outros achando que estavam certos. Mas chegaram à conclusão que não. Aí diante, né, com a perda do corpo físico, que é uma armadura, né, para a gente aqui, a nossa consciência, que está toda fechadinha, muitas vezes, não percebe. Mas fora desse corpo físico aí, tudo é visto, né? Tudo é sentido, tudo é visto. A gente está sofrendo, está vendo a felicidade do justo e ela não tem mais como esconder o que fez. E que agora vem com claridade para ela que ela fez errado, né? Então, quanto mais evoluído, mais sofre o espírito ao avaliar a extensão dos prejuízos que causou a si ou ao semelhante. Pode ocorrer na Terra pelo exercício da razão, quando a alma compreende a distinção entre o bem e o mal. Aí é que está. Ela pode até compreender a distinção entre o bem e o mal, mas ela, às vezes, não se coloca nessa situação. Se talvez tivesse ela vendo essa atitude em alguém, ela ia ver, não, fulano, isso está errado. Mas nela ela acha que não está. Ela acha que ela está com a razão. Que ela tem 1 milhão de justificativas para ela. Que ela está com a razão. Então, existe sim o arrependimento ainda aqui, na atual encarnação. Mas ele é mais difícil de acontecer por essa razão. Não que não haja o erro. Claro. Só que a pessoa acha que ela está certa. Que ela, de certa forma, ela está ajudando e não prejudicando. Mas não está. Ela está prejudicando. Mas ela não consegue entender isso, né? Mais frequentemente,
esse arrependimento, né, ele eclode no plano espiritual quando o espírito defronta-se com sofrimentos e desajustes decorrentes de suas iniciativas desatinadas e, como consequência, deseja uma nova encarnação para se purificar. Isso é um ciclo normal, né? E às vezes a gente recebe espíritos aqui, eles têm aparecido bastante. Nas nossas reuniões, a gente tem recebido bastante a visita de espíritos que foram tratados aqui, que vêm para agradecer, e outros que frequentaram aqui, outros que foram membros dessa casa, e que, na comunicação, muitas vezes se mostram arrependidos por não ter levado em conta, em consideração, muito do que sabia através do que aqui estudava. Quer dizer, então, sabe que não está certo, mas às vezes ele, no nível de evolução dele, ele acha que não, que aquilo ali está certo, que ele está fazendo certo. Mas tem várias situações em que a gente que está de fora, a gente olha, aí o outro fala assim, olha, cuidado, não julgueis para não ser julgados. Amigo, vamos ter cuidado também para interpretar isso aí. Porque não há como você observar uma situação ou alguém falar com você sobre alguma coisa, não há como você não faça um juízo daquilo ali, até para você poder ajudar a pessoa. Até para você avaliar. Não é para você julgar o outro que ele está errado, isso e aquilo. A gente não está condenando pessoas, está julgando situações. Isso é diferente. O que a gente não pode é denegrir a imagem do outro, julgar, botar o dedo na cara dele, falar que ele está errado, que não sei o quê. Não é assim. Mas assim, é juízo de valor que a gente não tem que fazer da pessoa. Mas da situação é diferente. Então, quando você assiste uma coisa, você logo o seu pensamento, você pensa, claro, você é a alma que pensa, você avalia aquilo ali e fala assim, não, mas isso aí não está certo, não, isso aí está errado. Isso não está errado fazer, isso é um julgamento, sim. Mas não é um julgamento da pessoa, não, é da situação que está acontecendo. Até para que a gente também não faça igual. Então, isso é uma avaliação da situação. Então, o espírito, depois que ele está desencarnado, eles vêm muito, inclusive muitos que estudam a doutrina, eles vêm, aproveitam o que vocês estão estudando. Pratiquem o que vocês estão estudando. Porque não basta saber, a gente sabe disso. O que adianta a gente acumular conhecimento se ele não está nos servindo para nada? Não é? Então, ele tem que estar presente nas nossas atitudes. Não somos santos, perfeitos, que isso não existe, nós estamos num plano de provação e expiação e somos espíritos inferiores. Agora, aquilo que a gente acha que a gente não pode dizer ou fazer, a gente não deveria fazer mesmo e nem dizer. Porque nós vamos nos arrepender e vai cair nesse aí, ó, porque nós estamos numa situação, não é que estamos muito evoluídos, mas a gente já sabe muito bem fazer a diferença entre o bem e o mal. E quando a gente, às vezes, quer ferir alguém com a palavra, a gente sabe muito bem fazer isso. A gente sabe muito bem fazer isso. Então, aí depois, se arrepende. Ai, para que eu fui fazer? Quem nunca, né? Depois que falou alguma coisa ou que fez alguma coisa, não foi para dentro de si mesmo, para que eu fui abrir minha boca? Né? Para que eu fui abrir a boca? Tem hora que a gente devia passar uma cola mesmo, né? Uma fita adesiva assim, para não falar besteira. Porque o arrependimento é muito sério. A expiação se cumpre na existência corpórea através das provas a que o espírito é submetido e na vida espiritual pelos sofrimentos morais decorrentes do seu estado de inferioridade. Então, é importante reconhecer
que o arrependimento sincero, por isso botei em vermelho, arrependimento sincero, de quem se conscientiza dos próprios enganos e se dispõe a uma guinada existencial, modificando seus rumos, não é fácil. Ora, se fosse, né? Se fosse fácil, a gente estaria vivendo assim, muito satisfeitos, felizes, né? E, na verdade, a gente não está, a gente sabe que não faz de acordo com o que tem que fazer, que não faz tudo que precisa fazer. Então, no fundo, a gente sabe disso. Não é fácil a gente mudar pensamentos, mudar atitudes. Mudança de hábito é muito difícil. Né? Então, tem aquela pessoa que continua com o seu vernizinho social, mas que na intimidade do seu núcleo familiar não é nada daquilo que aparenta ser. Não é nada daquilo que as pessoas pensam que ela seja. Pelo contrário. Né? Aquela pessoa que às vezes está sempre ali dando um conselho legal, está sempre ali abraçando e parecendo ser uma pessoa tão equilibrada, às vezes dentro de casa é um tirano. Ou então aquela pessoa que é tão carinhosa com os outros, né, com a gente recebe um carinho, dentro de casa pode desprezar as pessoas que ali estão, pode não ter paciência com aquele idoso que mora lá, né, com aquela pessoa. Então, há muitas coisas assim, porque nós somos espíritos inferiores. Agora, se nós temos um comportamento muito diferente com outra pessoa, é porque a gente sabe o que é certo e o que é errado, senão a gente ia fazer igualzinho. Que aquele que não sabe que aquele comportamento dele, na casa dele, está errado, ele vai fazer também fora, com outras pessoas, porque ele acha que aquilo é o certo. Então, essa pessoa que muda de repente, né, assim, ela sabe exatamente que ela está fazendo errado. Mas ela não quer que isso se torne público, né? Que todos saibam quem, na verdade, ela é. Isso aí, se não gerar arrependimento ainda na vida em que ela está vivendo, e provavelmente esse tipo de pessoa aí já não consegue se arrepender na atual encarnação, vai ficar para depois. E depois o sofrimento é terrível. Quando ele começa na Terra, também é horrível. O homem comum, nós aqui encarnados num planeta de provação e expiação, espíritos inferiorizados ainda, não somos bons espíritos. Pela escala espírita, a gente vê o bom espírito, ele não tem mais nenhuma paixão, e nós temos. Né? Então, nós somos espíritos ainda inferiorizados. Estamos trabalhando para sair disso. Né? Então, o homem comum distrai-se de suas responsabilidades, sempre pronto a justificar seus desvarios com intermináveis desculpas. Os espíritos dizem que a alma é imatura. Todo mundo é culpado pela desgraça dela, menos ela. Né? Então, pessoas assim transitam pela vida de consciência anestesiada pela indiferença em relação aos valores morais para somente despertarem no plano espiritual. Aí, só lá. Só que aí já perdeu grandes oportunidades, né? Já perdeu grandes oportunidades de reconhecer seu erro, de já começar aqui a trabalhar a sua situação, buscando uma superioridade, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Todos nós vamos conseguir isso. O homem perverso, que durante a vida não reconheceu suas faltas, sempre as reconhecerá depois da morte. Ó, sempre. Não tem como, gente. Não tem como não reconhecer. Sempre reconhecerá depois da morte. E então sofre mais porque sente o mal que praticou ou do qual foi a causa voluntária. Mas nem sempre o arrependimento é imediato. Muitas vezes, o espírito que está numa situação dessa, ele desencarna e permanece com os mesmos problemas. E não é... Muitas vezes, ele não, nem nas encarnações seguintes, ele consegue compreender alguma coisa. Ele é chamado à matéria
para poder ter a chance, né, de evoluir, e ele continua fazendo as mesmas bobagens, até que ele, então, é mandado para mundos inferiores para ele desenvolver essa moralidade que ele não consegue, né, desenvolver. Tem conhecimento, mas não sabe usar, né? A morte não torna o espírito perfeito. Ele pode persistir nos seus erros, nas suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Isso também a gente vivencia nas reuniões mediúnicas, que quando nós conversamos, quando o mediador conversa com o espírito, ele permanece com aquele sentimento de vingança, de querer prejudicar aquela pessoa, né, que veio aqui desesperada pedir ajuda. O mediador conversa com ele, vê, leva muitas vezes ele fazer, né, uma regressãozinha às suas existências passadas, porque fora do corpo é tudo claro para o espírito. Mesmo ele vendo alguma coisa, ele insiste em falar que ele é um injustiçado, que o outro é que foi ruim. Então, ele nem sempre durante a comunicação ele sai daqui conscientizado do erro dele. Na maioria das vezes, não. Aí ele fica vindo, até que ele consegue compreender. E, às vezes, ele não vai compreender isso depois de várias encarnações que ele tenha. Porque ele fica renitente no mal. E como ele sabe que ele é imortal, ele fica teimoso ali, né? Então, a morte não torna o espírito perfeito, né? Ele vai, e tem uns que não conseguem nem perceber o próprio sofrimento, de tão inferiores que eles se encontram, são ainda, né? Isso é complicado para a alma. Kardec pergunta aos espíritos: podemos nós, já nesta vida, resgatar as nossas faltas? Eles respondem sim, reparando-as. Mas não julgueis resgatá-las por algumas privações pueris ou por meio de doações de após-morte, quando de nada mais necessitais. Deus não considera o arrependimento estéril, sempre fácil e que só custa o trabalho de bater no peito. O mal não é reparado senão pelo bem. E a reparação não tem mérito algum, se não atingir o homem no seu orgulho ou nos seus interesses materiais. Eu quando estava lendo isso aqui, eu comecei a lembrar dessas situações, assim, quando a pessoa tem muitos bens, mas tem uma família grande, assim, tem um monte de gente na família, mas é uma pessoa que se destacou, tem muitos bens, e às vezes essa pessoa nem tem herdeiro. Nem tem herdeiro, às vezes não teve filhos, irmão nem herdeiro. Ele pode receber a herança se o dono da herança quiser, mas ele não é herdeiro legal, né? São os filhos, a esposa, os filhos, os irmãos podem receber, mas, né, não podem reivindicar. Caso a pessoa que tenha bens, ela doe para alguém, né? Faça alguma doação. Aí fica a família toda em volta rezando para o sujeito morrer rápido, se tem herdeiro. A gente vê isso em filme, mas isso acontece na vida real também. Porque a família está toda passando a necessidade danada e ele pode ajudar, mas não ajuda. Aí se pedir, pode deixar, quando eu morrer vai ser tudo seu. Aí o outro deseja que ele morra rápido para resolver os problemas dele, né? Então a gente vê essas coisas acontecer em filme, em teatro, mas isso é uma realidade. Então aqui é o que eles estão falando aqui, né, os espíritos. Não julgueis resgatá-las por algumas privações pueris ou por meio de doações de após-morte, quando de nada mais necessita. Quer dizer, a pessoa ela está doando, mas não é porque ela quer ajudar, não é porque ela deseja ver o bem do outro, é porque ela não vai precisar mais, ela está morta, então ela deixa, ela doa, né?
Então, é o tipo de doação que vai valer a pena para o outro, vai, mas assim, para ela mesma, ela não está usufruindo nenhum bem grande disso aí. Que ela só doou porque ela não precisa. Porque se ela precisasse, é o que eles dizem, Deus não considera um arrependimento estéril, sempre fácil, e que só custa o trabalho de bater no peito e dizer que deu. Né? E isso o morto nem pode fazer mais, né? Porque já não tem mais peito para bater. Então, o arrependimento, ele é o primeiro passo para um resgate. Ele é, embora ele nos faça sofrer, mas aquele que se arrependeu, ele está à frente daquele que acha que não erra. Aquele que fala assim, eu passei uma vida inteira, se eu tivesse que voltar atrás, não ia, tenho nada para me arrepender. Coitado. Todo mundo tem alguma coisa que fez e que não estava muito certo. Todo mundo tem coisas para se arrepender na vida. Então, aquele que diz que não se arrepende é porque ele não entendeu muito da vida, não. Ele não observou, ele não está refletindo sobre suas atitudes, sobre o que ele fez. Porque, com certeza, se ele fizer isso com sinceridade, ele vai encontrar coisas das quais ele vai sentir que não foi legal. E que, se voltasse atrás, faria diferente. Isso é uma demonstração de arrependimento. Né? Então, só consegue se livrar desse sofrimento, dessa dor, aquele que consegue resolver o problema. Mas, para resolver, ele tem que reconhecer e ter a chance de reparar. Se ele não tiver como reparar agora, ele vai ter que reparar isso na próxima ou nas próximas encarnações. Aquele que se priva em vida tem duplo proveito: o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que beneficiou. Porque, olha, quando a gente consegue fazer alguma coisa boa para alguém, a gente se sente feliz. Né? Se sente feliz porque a gente fala, gente, que legal, pude ajudar, pude contribuir para esse momento feliz dessa pessoa. Não foi você que realizou o momento dela, você contribuiu, você participou, né? Deu a chance e a pessoa aproveitou. Então, é muito bom quando você passa pela sua vida, que você chega num determinado momento, que você olha para trás e fala assim, poxa, eu podia mudar algumas coisas, mas eu lembro de tanta coisa legal que fiz. Eu lembro de tanta gente que eu pude ver os benefícios daquilo que, né, que eu tive como participar. Então, isso é uma tranquilidade, isso é um sossego na vida da gente. E, para isso, a gente não tem que ter tanto sacrifício assim. É só fazer aquilo que realmente o nosso coração manda na hora, colocando nossos interessezinhos de lado. Que aí a gente vai ter menos coisa do que se arrepender. Porque, às vezes, aquilo que a gente deixou de fazer, ou aquilo que a gente fez e não deveria ter feito, pode levar a uma dor e um sofrimento tão grande para aquela família, que a gente vai ver aquilo ali, se a gente tiver um pouquinho, né, de sensibilidade, a gente vai se arrepender. Falar, poxa, se eu tivesse feito. Aí aquela condicional, o se, vem muito, né, sobre os nossos questionamentos. Se eu tivesse feito, mas não fez, e aí, ó, olha o que deu. Né? Então, aquilo dói na pessoa, né? Com certeza, se ela tiver um pouco mais de sensibilidade. É possível repousar sobre qualquer dor, de qualquer desventura, menos sobre o arrependimento. No arrependimento, não há descanso nem paz. E por isso, é a maior ou a mais amarga de todas as desgraças. A pessoa que reconhece que passa por uma situação dessa, ela não consegue dormir. Ela não consegue nem se alimentar direito, porque constantemente aquilo está atormentando ela. Por isso que eles falam, é possível repousar sobre qualquer dor, de qualquer desventura, menos sobre o arrependimento. Porque não tem nada que possa fazer para abrandar aquela dor e aquele sofrimento, se você não puder
consertar aquilo na atual encarnação. E na maioria das vezes não pode, quando é uma coisa tão grave que dá tanta dor assim, às vezes não tem como consertar agora. Né? Nos crimes passionais, quantas coisas, né? Quantos venenos, boatos, pessoas fazendo comentários indevidos que nem viram, denegrindo a imagem das pessoas, pode levar essa pessoa até um suicídio, dependendo do que acontece. Então, olha o tamanho do arrependimento e da dor que essa pessoa fica. Né? Aqui nós temos um pensamentozinho de Giacomo Leopardi, que ele diz: não deixes os teus ouvidos ouvirem aquilo que os teus olhos não viram. Não deixes a tua boca dizer aquilo que o teu coração não sente. Um poeta italiano do século XVIII. Então, ele foi uma pessoa, assim, um escritor maravilhoso e tem muitas obras dentro dessa temática, esse escritor aí. E isso é uma verdade. Não deixes os teus ouvidos ouvirem aquilo que os teus olhos não viram. A gente deve ser terminal, né, de qualquer coisa, porque o fulano vem e fala, mas há coisas que você não está vendo, você não sabe se aquilo aconteceu. É igual tomar partido, né? Muitas vezes a pessoa tomar partido de um conflito, alguma coisa, porque gosta de uma das partes. O fato de você gostar da pessoa não quer dizer que ela não tenha feito aquilo. Ela pode ter feito. E a história que ela está contando é a história que está do jeitinho dela, que ela quer contar. Né? Então, por isso que as histórias, de uma maneira geral, elas têm sempre três versões, né? A do ofensor, a do ofendido e a real. Essa só Deus mesmo para saber. Né? Porque você vem, alguém conta, todo mundo que conta aumenta um ponto, isso aí é uma falácia, mas é verdadeira. Você vai contar, você nunca conta direitinho, não foi você que presenciou, até mesmo quando é você que presencia, se você tiver que descrever, se você não for bom em detalhes, você não vai conseguir, imagina contado ainda por outra pessoa, né? Aí que fica pior a situação. E todas essas atitudes, né, às vezes é aquele industrial que tem uma fábrica, uma coisa, e ele fica feliz, fica satisfeito. Eu dou emprego a muita gente, eu sustento tantas famílias com a minha indústria. Só que vai ver aonde que ele joga, às vezes, o lixo dele. Vai ver o que aquela indústria dele provoca. Então, ele ajuda de um lado e mata pelo outro. E está feliz, ele está se achando que isso aí está certo. E outras coisas mais, né? Pessoas que se aproveitam da infelicidade dos outros, dos momentos de aperto que a pessoa está passando. Né? Então, são coisas que nós encontramos dentro da sociedade de um plano de provação e expiação, onde a maioria que está ali impera o espírito cheio de inferioridade e de paixões. E o que mais a gente vê no mundo é a pessoa, eu ajudo, mas tenho meus limites. Não posso ir contra os meus interesses também. Quer dizer, isso é outra coisa que... Isso tudo vai fazer com que, se a gente não compreenda hoje a situação, na erraticidade, nós vamos compreender e muito. Aqui tem uma frase de Voltaire, que eu acho muito interessante, que diz: Deus fez do arrependimento a virtude dos mortais. Porque, é uma virtude reconhecer um erro. Principalmente aquele erro que foi grave, que resultou num problema seríssimo, que isso vai gerar problemas para quem está reconhecendo isso. Então, precisa de ser virtuoso para fazer isso. Porque senão não faz. Encobre para não ter problemas para aquilo ali.
e justifica dessa maneira. Ah, já fiz, o mal já aconteceu, já não posso mais fazer mais nada, já era, então deixa como está. Vai deixar como está aqui, porque do outro lado isso vai aparecer e com juros altíssimos para aquela pessoa. Agora, é claro que existe aí uma forma da gente diminuir as nossas possibilidades de tomar atitudes que venham nos causar arrependimento, né? Tá aqui, Jesus recomendando, tá em Mateus. Reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Isso aí é uma metáfora, não é? Claro, porque isso aqui, essa cadeia, somos nós mesmos. É a nossa própria consciência. Então, sem contar que se a gente não fizer isso enquanto estamos a caminho com aquele adversário, não se sabe o que ele vai se tornar depois. Muitas vezes uma alma ofendida, né, magoada, sem que ela tenha recebido nenhum reconhecimento daquele que a magoou, pode se tornar aí um obsessor de encarnações e encarnações. E muitas vezes o espírito está passando por uma necessidade já, como alma encarnada, por conta de coisas que estão acontecendo e ele não sabe. O próprio Divaldo, eu já até comentei isso aqui, eu ia até rever essa parte para ver o tempo, mas parece que foi qualquer coisa de 300 anos que um espírito ficou obsidiando ele, porque achou que ele foi a causa dele ter se suicidado. 300 anos. Divaldo passou por outras encarnações antes dessa dele, né? E, no entanto, ele já tinha esse problema com esse espírito, que ele veio resolver nessa atual encarnação agora. Então, quantas vezes nós formamos inimigos? A pior coisa que a gente pode fazer na vida é isso. É despertar o ódio em alguém, através das nossas atitudes indevidas. Uma pessoa que é ofendida, que se sente ofendida, magoada, ela só tem 3 caminhos para ela escolher aí. Quer dizer, entre 3 caminhos. Ela recebeu uma ofensa muito grande, aconteceu algo terrível, então ela só tem 3 coisas que ela pode escolher, 3 caminhos. O primeiro é pagar a mesma moeda, fazer igual, aí vai ficar aquele círculo vicioso por não se sabe quantas encarnações, que é um inimigo ferrenho que ela está ganhando ali, né? Então ela tem esse caminho que ela pode seguir, lavar a sua honra, se vingar, criar esse problema todo, que ela não sabe, se ela não for reencarnacionista, ela não vai nem imaginar, mas quem é, né? Quem é que sabe disso, por quantas encarnações vai carregar aquele problema? O outro caminho é ela ficar magoada, guardar para si, entrar numa depressãozinha, numa tristeza, perder a confiança nos outros, perder a confiança na humanidade, perder até a confiança em Deus que deixou isso acontecer com ela, se auto-vitimar. Aí vai arrumar o quê? Doença para ela, problemas para ela. Com certeza, todos os dias ela vai ser ferida pelo mesmo problema. É como aquele machucadinho que dá assim, e a gente, quando ele está quase curando, a gente vai lá e arranca a casquinha. Aí ele sangra. Aí, quando ele está quase curando, a gente vai lá e arranca a casquinha. Até que
num determinado momento, aquilo até fibrosa, né? De tanto que fica futucando aquilo ali. Porque não cura. Não cura, gera um problema maior, não cura. E a pessoa fica se autoflagelando com aquilo que alguém fez, que pode ser que esse alguém, se ele não teve intenção, nem lembre daquilo ali. E ela está sendo ofendida todos os dias por conta da sua insistência em não querer se livrar dessa dor. E o terceiro é o quê? É o perdão. É perdoar. É tirar esse peso do seu peito. É começar a pensar nas hipóteses tantas, né, que a gente não pensa, que aquela pessoa não estava num bom momento, que não foi isso que ela quis fazer, ainda que tenha sido, ela vai ter que responder isso para a consciência dela em algum momento, e a gente acaba dando o perdão. E dar o perdão, não precisa ir lá bater nas costas, falar, eu te perdoo. Ele vai falar assim, mas você está me perdoando por quê? O que eu te fiz? Fiz nada? Ainda corre o risco de ouvir isso, né? Mas o auto-perdão é perdoar aquela pessoa, sem que ela saiba, ela não precisa saber. Isso já vai tirar esse peso de você. Você já vai ficar com mais leveza. Aqui eu encerro com uma historinha de uma professora, essa historinha antiga você já deve conhecer. Os alunos brigavam e reclamavam, aí reclamava da mãe, do pai, do colega, reclamava de tudo. Aí um dia a professora pediu que eles levassem para casa uma sacola cheia de batatas. E levaram as batatas. Aí a professora falou, cada um pega uma batata, escreve o nome daquela pessoa que te ofendeu e põe lá no saco. Todo dia vocês vão carregar essa sacola. Para onde vocês forem, vocês vão levar essa sacola. Se vocês forem para uma festa, para uma viagem, essa sacola de batatas vocês vão levar. E assim eles foram fazendo. Só que no decorrer, eles começaram a reclamar. Primeiro do peso, estava pesado carregar aquele era um incômodo, né? Depois as batatas começaram a apodrecer, né? Começou a dar mau cheiro. Aí um teve a ideia de falar assim, professora, tem alguns aqui que eu nem tinha tanta raiva, não. Eu posso tirar a batata daqui? Que era leve. Pode tirar. Aí tirava. Aí ficava mais levinho. E assim outros foram fazendo. Aí o outro, pois é, poxa, esse que está aqui, ó, com esse nome aqui, ele já tinha até me pedido perdão e eu até falei que perdoei. Acho que eu vou tirar a batata dele daqui. Tirava a batata. No final das contas, restaram pouquíssimas batatas que estavam cheirando tão mal que eles falaram assim, professora, é melhor a gente perdoar mesmo, porque senão eu vou ficar sentindo essa castiga aqui. Aí pronto. Aí que eles viram a importância de não carregar mágoa. Mágoa apodrece dentro da gente. Ofensa apodrece dentro da gente. E quem não ofende ninguém para ficar botando o dedo na cara do outro que foi ofendido por ele? Né? Então, essa palestra aqui, ela é a primeira parte da próxima que eu vou fazer, quando estiver no meu dia, que eu vou falar sobre o perdão. É difícil pra caramba? É. Mas é a única solução. E dentro da doutrina espírita, não é tão difícil assim perdoar. Pelo que os espíritos vão nos ensinando, dá para a gente fazer. Então, é melhor do que a gente tomar atitude que a gente não quer para depois ter que se arrepender e sofrer, que é um horror, e é mesmo, né? A gente tem contato com isso depois da morte, pelos espíritos que vêm falar dos arrependimentos, e aqui no mundo a gente também se arrepende, né? E aí o perdão é a única forma da gente não ter que se zangar tanto. Que ele vem porque a gente tenta compreender a situação do outro. Mas ninguém precisa ficar amiguinho, não precisa ficar assustados com isso, não, que nem é isso que a doutrina espírita fala, não. Então, e aí esse nosso próximo encontro vai ser sobre isso, para a gente ter, assim, caminhos, né? Caminhos, dicas de como perdoar
de maneira mais fácil, já que isso é uma das coisas mais difíceis para a gente, tá bom? Muita paz para todos, que Jesus continue nos abençoando, nos permitindo momentos de estudo como esse.